Vamos lá, vamos falar agora sobre as audiências no processo civil, no direito civil, tá? Tema muito importante. Existem vários cursos, né? Ah, professor Júlio, eu paguei um curso caríssimo que uma juíza me deu para fazer uma audiência. Deus do céu, gente. Eu acho que todo mundo é adulto e todo mundo tem que se respeitar numa audiência, né? Então você não pode ir fazer uma audiência e ter medo do juiz, da juíza. Você tem que tratar o juiz, a juíza com respeito, como ele vai tratar você com respeito. E se não tratar, tem corregedoria para isso. Eu acho que falta um pouquinho, muitas vezes a gente cria um monstro onde não existe, né? Então, tem gente que paga caro, hein? Paga caro para fazer curso, audiência sem medo, isso, aquilo. Cada curso sem pé, sem cabeça, por insegurança, tá? Então vamos lá, vamos entender tudo sobre audiência, qualquer questão na nossa vida que cair, não vamos acertar. Quando nós falamos de audiência, nós temos no processo civil 4 audiências, anota aí. A primeira audiência é a audiência, vamos começar por ordem, tá? Audiência de conciliação e mediação. A audiência de conciliação e mediação, eu diria que é a grande novidade do CPC, sem dúvida nenhuma é a grande novidade do CPC, porque nós não tínhamos, né, essa audiência, tinha no JEC, no Juizado Especial Civil, era muito comum lá. No processo comum, no procedimento comum, no procedimento especial, execução, isso não existia, não era comum. Então, não era comum. Então, a audiência de conciliação e mediação, ela serve para quê, professor Júlio? Ela serve para fazer acordo. Quando você vai fazer uma audiência de conciliação, o que você precisa fazer? Em primeiro lugar, baixar a bola. Verdade, você que é advogado, baixa a bola. É uma audiência leve, é uma audiência que muitas vezes nem é o juiz que vai fazer, a juíza é um conciliador. Muitas vezes um servidor do fórum, talvez um colega seu, advogada, então que você deve respeito, mas é uma audiência leve, nem gravata, você não precisa de gravata, não. Não precisa de gravata nessa audiência, o advogado, a advogada também não precisa ir toda, né, preparada para uma guerra, não, é uma audiência muito simples, muito leve. Tem acordo? Ótimo, ninguém é obrigado a fazer acordo, não é obrigado a ter acordo, se teve acordo, resolveu, ótimo. Né? A audiência foi frutífera, se não teve acordo, a audiência foi infrutífera e continua. Detalhe importante, quando tem audiência de conciliação e mediação, se não tem acordo, a audiência é infrutífera. Então, dali para frente, começa a contar no dia seguinte o prazo para apresentação da contestação. Abre o olho, hein? Vai ficar esperando publicação, essa publicação não vai sair nunca, né? Então, é importante isso. Voltando aqui na audiência de conciliação, o que é importante saber a audiência de conciliação e mediação? A audiência de conciliação e mediação, ela tem que estar presente na petição inicial. Nós temos que nos manifestar, advogado do autor, advogada do autor, se quer ou não quer. Requisito no artigo 319, requisito da petição inicial. E a inicial tem que preencher esse requisito. Então, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso em procedência liminar do pedido, o juiz, né, vai marcar essa audiência de conciliação e mediação, e essa audiência, como nós já falamos aqui em outras ocasiões, ela tem que ocorrer 30 dias, com antecedência mínima de 30 dias, ok? Devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. É a regra 20 e 30. 30 dias de antecedência e o réu tem que ficar sabendo com antecedência com 20 dias, tá? A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do advogado, em regra, porque o processo já existe. Poderá haver aí mais de uma sessão destinada à conciliação e mediação, de fato, não podendo exceder, né, aí a 2 meses a data da realização da primeira sessão. Essa é uma regra também, não pode exceder a 2 meses, desde que necessárias a composição das partes também. Não será realizada a audiência de conciliação e mediação se ambas as partes se manifestarem, ambas as partes se manifestarem dizendo que não quer. Se uma falar que quer, vai ter, tá? Então tem que se manifestar expressamente o desinteresse na composição. Quando não admitir autocomposição também, em casos incompatíveis com a autocomposição, com a conciliação, com a mediação, eu sempre trago um exemplo, a interdição, a ação de interdição. O autor deverá indicar na inicial seu desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazer por petição. Isso deve ser feito, gente, apresentada com 10 dias de antecedência, hein? Se apresentar fora desse prazo de 10 dias de antecedência, vai ter audiência, tá? Então tem que ser feito com 10 dias de antecedência, contados inclusive da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes, tá? Isso é importante também. O que eu queria falar também sobre a audiência de conciliação? A audiência de conciliação, gente, ou mediação, pode ser realizada assim por meio eletrônico, nos termos da lei, é sensacional. Em época de pandemia a gente aprendeu a fazer isso. Eu acho que conciliação não tinha que ter presencial, É uma perda de tempo, gasto de dinheiro à toa, tinha que ser totalmente online, não poderia retroagir, né? Não poderia atrasar, tem que evoluir as coisas, tem que ficar online. Online, você recebe o sistema, um link do TJ, entra, já vi audiência de conciliação, professor que advoga no Brasil todo, audiência de conciliação pelo próprio link
pelo Zoom, já vi até com o grupo de WhatsApp, que eu não gosto muito não, mas tem. Então tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento porque as audiências de conciliações podem acontecer com meios eletrônicos diferentes, não existe nenhum regramento nesse sentido. Outra regra que eu volto a falar, para você não esquecer, o não comparecimento ou comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da União ou do Estado, tá? A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar sempre um intervalo de 20 minutos entre o início de uma e o início da outra, também é um ponto importante. A segunda audiência que nós temos é a audiência de instrução e julgamento, é a audiência bam, onde eu vou levar as testemunhas. A audiência de instrução e julgamento é para a apresentação das provas orais. Provas orais, depoimento pessoal das partes, autor e réu, e prova testemunhal. A audiência de instrução e julgamento, essa sim vai ser feita em regra por um juiz, um magistrado, essa não é por um conciliador, essa é levada em consideração as provas orais, então é uma audiência que você precisa de fato conhecer o processo, fazer a leitura do processo, chegar com antecedência de 1 hora, tentar instruir o seu cliente, explicar para ele como funciona, orientá-lo em relação às perguntas que podem ser feitas, isso é muito importante, tá? Então é uma audiência que você tem que estar preparado. Eu não oriento você fazer uma audiência dessa sem ler o processo, sem saber o que está acontecendo, isso é muito perigoso, isso pode dar errado, né? Então muito cuidado em relação a isso para que tudo dê certo, né? Isso é muito importante você ficar atento a isso. Em relação a essa audiência, a chamada audiência de instrução e julgamento, no dia e na hora designados pelo juiz, o juiz, a juíza, o Poder Judiciário, os magistrados vai declarar aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como pessoas que dela devam participar. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar novamente, não é uma audiência de conciliação. Talvez, muitas vezes, na maioria das vezes atualmente, já teve uma audiência de conciliação. Mas mesmo assim, na audiência de instrução e julgamento, o juiz ele é obrigado a tentar uma conciliação, pelo menos perguntar. Tem acordo? Mesmo que já existiu uma audiência de conciliação no passado, mesmo que seja uma audiência de instrução e julgamento, tá? Então, instalada a audiência, o juiz, a juíza, tentará conciliar as partes sim, independente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflito, tá bom? Como a mediação e a arbitragem. Lembrando que a arbitragem nada tem a ver com a audiência de mediação e conciliação, é tribunal arbitral, câmara arbitral, uma outra regra, tá? As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo nessa ordem, preferencialmente nessa ordem, tá? Primeiro, se tem perito e assistente, se forem participar das audiências, são eles que vão falar. Depois o autor, em seguida, ou primeiro o autor, se não for ouvido os peritos, né, os assistentes técnicos, e depois o réu, que prestarão depoimentos pessoais, tá? As testemunhas arroladas no processo pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas, tem uma regra muito importante, hein? Enquanto depuserem, de fato, o perito, os assistentes, as partes e as testemunhas não poderão, os advogados, os membros dos Ministérios Públicos, intervir ou apartar sem licença do juiz, tá? Uma regra importante, hein? O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas, sim. Então a pessoa exagera o número de testemunhas, o juiz pode dispensar para que a audiência se torne mais célere. O juiz, a juíza, isso é normal. Você deve até pedir para constar em ata isso, para amanhã ou depois, se você precisar de uma tese de cerceamento de defesa, um recurso de apelação, você vai usar isso ao seu favor como advogado ou advogada. Mas em regra o juiz pode sim, poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público, e quem der causa a adiamento responderá pelas despesas acrescidas também, tá? Fim da instrução, na audiência de instrução e julgamento, o juiz ou a juíza, o Poder Judiciário, os magistrados, dará a palavra ao advogado do autor e a do réu, bem como o membro do Ministério Público. Casos de família, o Ministério Público aparece também na audiência. Se for o caso de intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 minutos a critério do juiz, tá? Esse é o regramento, na prática existe uma abertura maior. Quanto à causa apresentar questões complexas, de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas. Então o juiz pergunta, quer fazer razões finais na hora ou por escrito? Aí dá o prazo, normalmente 10 dias, para você apresentar. Razões finais para você apresentar com mais qualidade. Essas razões finais escritas serão apresentadas pelo autor e pelo réu também, tá? Lembrando também que o Ministério Público, se for o caso, com a sua intervenção, os prazos sucessivos de 15 dias assegura vista aos autos também, o Ministério Público pode pedir. Encerrado o debate, oferecidas as razões finais, o juiz poderá proferir a sentença em audiência, na própria audiência. É difícil acontecer isso, acho muito legal quando acontece, ou no prazo de 30 dias, né? Então, essa é uma regra importante.
Ah, professor, eu uso o número de testemunha que eu quiser. Não é bem assim não, não é bagunçado desse jeito não. Na verdade, quando nós falamos de testemunhas, existe uma limitação a 3 testemunhas por fato, limitada a 10 testemunhas. E tem que limitar mesmo, né? Senão é uma audiência sem fim. Então é importante essa limitação, sim. Quando nós falamos aqui de audiência, a terceira audiência que existe é a audiência sem medo, sempre chegue antes, sempre vestido social, salvo a audiência de conciliação e mediação, sem medo de ser feliz. O juiz não está lá para te ofender, nem a juíza. Se fizer, ele pode sofrer uma reclamação na corregedoria. O mal é que nós temos medo. Para com medo. Não tem que ter medo de nada nessa vida, não. Tem que ter educação, respeito, mas não tem que ter medo. Para com isso. Precisa fazer curso aí de frajola para poder fazer uma audiência sem medo, né? Ah, que eu vou explicar como faz uma audiência sem medo e paga um absurdo. Tem gente que gosta de gastar dinheiro à toa. Deus do céu. Joga dinheiro fora. Quando nós falamos de recursos na audiência, na verdade, quando existe, né, a juíza não quer escutar aquela testemunha, você pede para constar em ata. Esse é o grande segredo. Boa tarde, bom dia, né? Não entrar reclamando do ar-condicionado, não entrar falando bobagem. Então, esses cuidados nós temos que ter com a vestimenta, com a roupa, orientar o nosso cliente, instruir o nosso cliente, inclusive em relação à roupa, inclusive em relação ao RG, CPF, ele levar a carteira de habilitação, no caso usa-se mais o RG, em breve o CPF vai ser o sistema único, né, de numeração, então tem que levar o documento, é uma orientação pertinente que a gente tem que fazer, tá bom? Vamos lá, quando nós falamos aqui em relação à testemunha, o que eu quero trazer para você? Isso também é muito importante, hein? O saneamento do processo, né? Então, no saneamento do processo, não correndo nenhuma das hipóteses que eu disse acima, né? Mostrar fato incontroverso, estiver em condições de imediato julgamento, onde o juiz vai antecipar o julgamento, o juiz vai sim, de fato, marcar essa audiência de instrução e julgamento. Cuidado, hein? Ah, o juiz vai marcar. Você pode pedir, você deve pedir. Quando a prova documental é importante para você, tem que juntar provas. Quando a prova oral é importante para você, tem que pedir audiência de instrução e julgamento, que é o único lugar que nós vamos apresentar essas provas. O recado que eu queria dar é importante, muito importante, então volto a falar nisso, hein? Caso tenha determinada produção de provas testemunhal, ou seja, tenha audiência de instrução e julgamento, o juiz vai fixar de fato prazo comum, não superior a 15 dias, para as partes apresentarem o rol de testemunhas, tá? Então, o juiz abre na publicação o prazo de 15 dias para você apresentar o rol de testemunhas. Tem gente que já apresenta na inicial, na contestação, também pode, tá? O número de testemunhas, voltando aqui a roladas, não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para cada prova de cada fato, ok? Essa é a audiência de instrução e julgamento. Terceira audiência, então, voltando aqui, é a audiência de justificativa ou justificação. Essa audiência era utilizada nas ações possessórias, reintegração de posse, manutenção de posse. O juiz, a juíza, o Poder Judiciário, os magistrados marcam essa audiência antes de dar a liminar de desocupação, tá? Então essa audiência é muito comum nessas ações possessórias. A quarta audiência, que é utilizada atualmente também, é a audiência de saneamento. O que é sanear o processo? É preparar para julgar. Eu falo que é martelar e temperar o bife antes de fritar. Então o juiz pode marcar essa audiência, o juiz, a juíza, os magistrados de saneamento, para tirar algumas dúvidas para depois julgar com mais convicção, tá? Então isso também é importante. Legal, agora você domina tudo de audiência, falamos sobre tudo de audiência, o que cair sobre audiência, na vida prática, em qualquer concurso, a gente vai acertar, porque você domina tudo, hein? Tá tudo aí, todas as dicas, todas as pegadinhas para você, com muito carinho, tá bom? Um abraço e até a próxima.